Aqui então, nado de peito, a gente está vendo uma visão lateral. A gente consegue perceber mais uma vez que apesar da respiração ser lateral, o ideal seria que os nadadores não olhassem para frente, que eles continuassem olhando para baixo. Essa flexão e extensão de pescoço que a gente vê muito comum na aprendizagem do nado de peito, depois ela deveria ser evitada. Então, quando a gente vai falando da respiração, eu vou trazer para vocês um padrão que a gente vai chamar de respiração geral, que é o que geralmente acontece com quem está aprendendo a pernada e tem que fazer essa flexão e a extensão do pescoço. E depois a respiração específica, onde o nadador deveria estar o tempo inteiro com a cabeça parada, acompanhando o movimento do corpo e não fazendo flexão e extensão de pescoço. Outra coisa bacana que a gente pode perceber nessa imagem é esse momento da recuperação do braço. Se a gente for pensar no crawl, no costas e no borboleta, a recuperação do braço ela é feita fora da água. No nado de peito, apesar do nadador poder tirar as mãos da água, permitindo que ele tire os cotovelos, há uma tendência da recuperação ser mais submersa. Algumas dessas características, somadas a outras que nós falaremos ao longo dessa unidade, vão fazer com que o nado de peito seja o nado mais lento de todos os nados competitivos. Aqui a gente está vendo basicamente o mesmo momento do nado, só que numa visão anterior. Interessante destacar, como eu falei para vocês, a posição da cabeça dessa nadadora. É lógico que ela já está quase voltando com o rosto para dentro da água, porque ela está fazendo a recuperação do braço, Então ela já fez a fase propulsiva da braçada, já fez a respiração, ela está voltando com o rosto para dentro da água. Outra coisa bacana de perceber é que ela fica com os ombros bem voltados para frente, um corpo bem afunilado, bem alongado, com a ideia de diminuir a resistência frontal, que o próprio nado, pela mecânica dele, já gera mais do que nos outros nados competitivos. Esse aqui a gente está ainda numa visão frontal, mas agora debaixo da água. E aqui é muito interessante destacar que esse momento da braçada, que é o agarre da braçada do nado de peito, é muito semelhante ao agarre da braçada do nado de borboleta. Nós veremos, na verdade, que os dois primeiros momentos da abraçada, que é esse afastamento lateral das mãos, e depois o início da fase propulsiva, é muito parecido nos nados de peito e borboleta. E se a gente for pegar até historicamente, vocês vão ver que em alguns momentos esses nados se confundiam, tá bom? Então até o porquê de algumas limitações da regra para o nado de peito, para que ele não volte a aparecer com o nado de borboleta. Outra coisa interessante de destacar, se a gente fosse pensar nessa imagem, o próximo momento da braçada seria o momento mais propulsivo do nado e automaticamente o rosto da nadadora vai sair da água. Então no nado de peito, diferente dos outros nados, ou talvez assim, guarde uma certa semelhança com o nado de costas, no nado de peito a nadadora ela consegue respirar todo o ciclo de braçada. Na verdade, a respiração é parte integrante do nado e ele tem que então coordenar a braçada com a respiração para que o nado seja o mais contínuo e fluido possível, apesar de ser um nado descontínuo. A ação da pernada do nado de peito é completamente diferente da ação da pernada dos outros três nados competitivos. Enquanto no crawl, no costas e no borboleta a gente tem um movimento para cima e para baixo alternado ou simultâneo, no nado de peito a gente tem uma pernada no plano horizontal e perceba com os pés voltados para fora. Então a pernada ela não é tão difícil, mas não é uma pernada natural para a maioria das pessoas, porque afinal de contas ninguém anda assim na rua. Quando a gente anda na rua a gente faz movimentos com as pernas muito mais parecidos com a pernada de crawl e costas do que a pernada do nado de peito. Outro ponto interessante de destacar é a posição dos braços enquanto a ação propulsiva da perna vai acontecer. Percebam que os pés da nadadora estão voltados para fora e é aqui que acontece a ação propulsiva do nado e nesse momento então, para poder diminuir a resistência frontal, é muito importante que os braços estejam alongados, que a cabeça esteja escondida entre os braços, como a gente pode ver nessa imagem também. Então na ação propulsiva da pernada, no final da ação propulsiva da pernada, é muito importante que o corpo do nadador esteja alongado. É lógico que esse tempo essa manutenção na posição alongada vai depender da distância competitiva. Mas como o nosso maior foco aqui é a aprendizagem, é muito importante que a gente destaque esses momentos de deslize para cada ciclo de nado. Um outro comportamento muito interessante para o nado de peito que não existe nos outros nados competitivos é a ação da Filipina, que nós veremos com mais tranquilidade daqui a pouco. Mas basicamente a Filipina se resume a uma ação submersa que acontece depois da saída e depois de cada uma das viradas. Depois desse momento submerso, o nadador obrigatoriamente tem que sair da água para poder iniciar o nado. Continuando a nossa discussão sobre o nado de peito, a gente começa a falar agora sobre os fundamentos técnicos, aquilo que a gente precisa ensinar. E a gente pode chamá-lo também essa parte sobre os conteúdos de ensino do nado de peito. Tudo aquilo que a gente deveria ensinar aos nossos alunos ao longo do processo de aprendizagem.
Mais uma vez, de maneira reduzida, a gente vai pensar na ação dos membros inferiores, na ação dos membros superiores e na coordenação de braço e perna. A gente vai dar mais importância agora à pernada e ao longo da distribuição desses conteúdos nós veremos esses outros fundamentos técnicos do nado de peito. Então agora nossa ênfase será sobre a pernada e a posição corporal. Como eu já adiantei para vocês nos vídeos anteriores, a pernada do nado de peito é um pouquinho diferente, né? Ela segue uma lógica diferente da pernada dos outros 3 nados competitivos. Os nados de crawl e costas, a pernada ela é alternada e é muito parecida com o caminhar. Na pernada do nado de borboleta, apesar de ser um movimento simultâneo, assim como é a pernada do nado de peito, a gente continua tendo um movimento para cima e para baixo. Então, pernada de crawl, de costas e de borboleta são realizadas no plano vertical. Entretanto, a pernada do nado de peito é realizada no plano horizontal, ela é realizada lateralmente. Os pés não ficam mais em flexão plantar, os pés ficam voltados para fora. O movimento ele é feito para fora e para dentro, então realmente é um movimento diferente. E geralmente, principalmente se as crianças não passaram pelo momento de adaptação ao meio aquático, elas têm uma certa dificuldade na realização dessa pernada. E às vezes chega a ser até engraçado porque a gente vê algumas crianças com os pés. O ideal seria que os 2 pés ficassem para fora, né? Algumas crianças com um pé para fora, um pé para dentro, aí faz a pernada para os 2 lados, ou faz uma para o lado e uma para o outro, mas o pé está errado. E isso é bem interessante de perceber durante o processo de aprendizagem. Mais uma vez, apesar de a gente estar falando sobre um movimento que é cíclico, né, que ele é contínuo, a gente didaticamente divide a ação em fases, porque fica mais fácil a gente perceber ou ensinar aquilo que o nosso aluno deveria fazer. Então a gente vai pensar que existe um momento que o joelho deveria estar estendido e os pés bem próximos, né? Vamos imaginar que aqui são os meus membros inferiores, os pés bem próximos ou até mesmo sobrepostos. Depois disso, há a flexão do joelho e os pés são voltados para fora, seguido da ação propulsora dos membros inferiores, os pés se unem novamente ao deslize, né, ao deslocamento do nadador para frente, e depois o ciclo se repete novamente. Dentro da proposta desse autor, ele começa a descrição do nado já pela ação propulsora das pernas. Então a gente tem esse chute, que é o momento propulsivo do nado, né? O pé está voltado para fora, eu tenho a propulsão chutando para o lado e para dentro, eu vou ter um deslocamento para frente, que é o deslize, e depois eu faço a recuperação dos membros inferiores para poder voltar o pé novamente para fora e continuar com essa sequência. Para a gente poder ficar fácil de vocês entenderem e utilizarem isso de maneira prática na aula de vocês, a gente vai pensar nessas 3 fases, nesses 3 momentos. Eu tenho que dobrar o joelho, eu tenho que flexionar o joelho, eu tenho que colocar os pés para fora e depois eu tenho que chutar. Então é isso que é importante de vocês lembrarem, de colocarem na cabeça de vocês. Então vamos lá, quando os pés estão estendidos, né? Joelho estendido, os pés em flexão plantar. Não vou ficar em dorsiflexão, senão os próprios pés vão me frear na água. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou flexionar o joelho. Quando o nadador flexiona o joelho, há uma tendência dele separar também o joelho. Então a gente tem a flexão de joelho, né? Tem a flexão de joelho e os joelhos são levemente afastados. O que vai acontecer aqui agora? Eu tenho que inverter essa posição. Meu joelho ele está separado, eu vou ter que aproximar o joelho e à medida que eu aproximo o joelho, eu separo os meus pés. Só que não adianta só separar os pés, eu tenho que rodar os pés para fora e ficar em dorsiflexão. Eu tenho que estar com os pés apontados para fora. Imagina que vocês estão vendo meus pés, eu estou em pé. Ao invés de ficar com os pés apontados para frente, eu vou ficar com os pés totalmente apontados para a lateral, para que a parte interna dos meus pés estejam apontados para frente. Mas além de fazer essa rotação, eu vou tentar voltar os pés para a direção da perna, porque é essa lateral do meu pé que vai ter contato com a água para poder me gerar propulsão. Diferente do crawl e do costas que a gente já viu, que o nadador utiliza o peito do pé, né, a parte anterior do pé, aqui a gente tem que utilizar a parte interna do pé. Então essa rotação dos pés para fora é muito importante e como eu disse para vocês, essa é uma dificuldade que geralmente os aprendizes encontram. Depois que os pés estão voltados para fora, uma preocupação que a gente tem que ter aqui é que os pés não deveriam sair da água. Então, infelizmente, é comum que a gente veja alguns nadadores, principalmente as meninas, talvez, né, pela maior capacidade de flutuação, que ao fazerem essa flexão do joelho, os pés saem da água. Então, é importante, quando houver essa flexão do joelho, que o quadril seja levemente afundado para que os pés continuem dentro da água. Afinal de contas, é esse contato da parte interna dos pés com a água que vai gerar essa propulsão.
Um erro muito comum de acontecer, principalmente para as crianças que não passaram pela adaptação ao meio aquático, é a criança, vamos imaginar mais uma vez que aqui são os meus membros inferiores, ao invés da criança só flexionar o joelho e levemente o quadril, a criança flexiona demais o quadril e depois ela não consegue fazer o chute para fora porque ela fez muita flexão de quadril. E o que ela tem em mente também? Se eu quero ir para frente, eu tenho que empurrar a água para trás. Ela flexiona o quadril e depois empurra a água para trás com a sola dos pés, né? Como se estivesse dando um coice. Mas a ideia não é essa. Então a ideia é flexionar o joelho, colocar os pés voltados para fora, fazer uma leve flexão de quadril. A sequência é: dobra o joelho, pé para fora e chuta. E desliza. Dobra o joelho, pé para fora, chuta para fora e depois para dentro. Então essa é a sequência. Até essa sequência de dobra o joelho, pé para fora e chuta, a gente pode passar para os nossos alunos. Então nesse momento a gente percebe o nadador com o joelho estendido, os pés em flexão plantar. Como eu falei para vocês, seria até interessante que ele tentasse ficar com os pés sobrepostos. Quanto mais unidos os membros inferiores, menos resistência frontal a gente gera com o nosso quadril. Aqui o nadador já fez essa flexão de joelho, que a gente chama de recuperação das pernas. Percebam a diferença de momento entre o nadador que está do lado esquerdo de você e o nadador do lado direito. Então o nadador do lado esquerdo está flexionando o joelho, mas ele ainda está com os pés voltados para dentro. Depois que ele vai jogar os pés para fora, do lado esquerdo. Por outro lado, o nadador que está do lado direito de vocês, a gente percebe que ele já dobrou o joelho, já colocou o pé para fora, ele fez esse chute lateralmente e agora ele vai aproximar os dois membros inferiores, né, para poder voltar à posição inicial de deslize. Aqui numa visão anterior, a gente consegue ver justamente essa rotação dos pés para fora. O nadador está no finalzinho da pernada, então aqui depois ele faria essa aproximação dos dois membros inferiores, mas mesmo assim a gente consegue perceber como os pés estão voltados para fora. E apesar de não ser o momento de falar nisso, percebam que essa ação é a ação propulsiva dos membros inferiores e a importância, né, como o nadador está com os dois braços sobrepostos, a cabeça alinhada, tudo isso para poder diminuir a resistência frontal. Como a gente viu lá no conteúdo de hidrodinâmica, não adiantaria nada eu ter uma grande força propulsiva dos membros inferiores, mas estar com a posição hidrodinâmica dentro da água ruim. Isso me prejudicaria muito mais do que se eu não fizesse nada. Nessa imagem a gente está mais ou menos no mesmo momento, só que a gente tem uma visão lateral. Percebam que a nadadora tem os pés voltados para fora, essa rotação lateral ela é importante e há uma leve flexão do quadril, tá bom? E mais uma vez também, os membros superiores estão alinhados, mas nós veremos isso com mais destaque nos próximos vídeos. Nesses dois vídeos a gente vê também essa finalização da pernada, então os pés já terminaram de fazer esse empurrão lateralmente, agora eles vão se aproximar. Percebam a ação dos membros inferiores, dos pés principalmente, né, bem voltados para fora. E aqui a gente percebe com muito destaque essa junção dos dois pés para poder finalizar a pernada. Então é importante que o nadador não faça a pernada só para fora. Ele vai fazer um movimento contínuo da pernada para fora e depois para dentro, com a intenção sempre de jogar, vamos dizer, a água para trás, para que ele vá no lado oposto, para que ele vá no sentido oposto. Tá, dobra o joelho, pé para fora, chuta. Dobra o joelho, pé para fora, chuta. Percebam que há essa pausa no final de cada ação propulsora. Perceba a importância de colocar os pés para fora, que o movimento também é realizado no plano horizontal, a pernada não é para cima e para baixo. Ok, pessoal? Ficou com dúvida? Volta no vídeo, isso é fácil para vocês fazerem. Tudo bem, Guilherme, como é que a gente vai ensinar esse movimento? A maneira que eu mais gosto de ensinar esse movimento é por meio da pernada submersa. Por quê? Porque mesmo que a criança faça um pouquinho errado, né, que ela flexione pouco o quadril, os pés delas ainda vão ficar debaixo da água e ela vai conseguir produzir força propulsiva com mais facilidade. E na verdade, se a criança mais uma vez passou por uma boa adaptação ao meio aquático, se ela brinca de fazer atividades de mergulho, passar entre o arco, né, entre o bambolê, de tentar atravessar a piscina submersa, isso lá na adaptação ao meio aquático, lá no final, ela não sabe ainda que é pernada de peito, ela faz essa pernada simultânea, faz uma pernada de sapo, tá bom? Possivelmente quando chegar no momento da aprendizagem do nado de peito, essa pernada já é feita com qualidade. Pode ser que não seja feita no ritmo adequado para o nado de peito, mas ela já consegue entender a ideia de botar os pés para fora, a pernada dela é propulsiva,
e pode ser que a gente tenha que ensinar pouca coisa ou então só refinar alguns movimentos que a gente poderia estar ensinando. Uma outra proposta seria a gente fazer, como tradicionalmente se faz, a pernada com materiais flutuantes. Qual seria o possível benefício aqui, a partir do meu ponto de vista, da gente utilizar essa prancha? Não seria, como a justificativa que eu dei para vocês, que alguns professores fazem uma má adaptação ao meio aquático e colocam a prancha na mão da criança para ela não se afogar. Como eu falei para vocês, o nado de peito há uma tendência do tronco ser mais alto e dos membros inferiores ficarem mais fundos. Isso mais do que nos outros nados competitivos. Isso acaba sendo até mais importante porque eu falei para vocês também que os pés não podem sair da água. Então o fato de você segurar a prancha, um material flutuante, e se você principalmente estiver com o rosto fora da água, isso pode contribuir para que você desequilibre o corpo e apesar disso, para o deslocamento ser ruim, para os membros inferiores, para essa situação de se os pés saírem da água, pode ser uma alternativa interessante para que a criança fique com os pés o tempo inteiro submersos. É lógico que eu falei para vocês também da importância dos objetivos conceituais, e que a gente vai destacar para a criança. O seu pé não pode sair da água, tem que fazer uma leve flexão de quadril, o movimento ele é feito para fora, não diretamente para trás. De qualquer maneira, a gente pode fazer essa pernada também sem nenhum material flutuante. As duas mãos podem estar para frente, as duas mãos podem estar aqui na direção do quadril, atrás do quadril, e a gente pedir para a criança tentar encostar o calcanhar nas mãos depois de cada uma dessas flexões do joelho. Mesmo que a criança não encoste o calcanhar, isso pode acontecer, depende do tamanho do braço, depende da flexibilidade dos membros inferiores, a intenção que é o mais importante. Por quê? Porque pode ser que a criança interrompa a flexão do joelho e faça uma pernada muito curtinha. Então, se você cria um ponto de referência, tocar as mãos no quadril, você está com as mãos para trás, você vai exigir da criança essa percepção de flexionar mais o joelho para depois fazer o chute e você tem uma pernada mais ampla. Além disso, de qualquer maneira, é interessante porque a criança assume uma nova posição corporal dentro da água. Isso é importante também para o processo de aprendizagem dela. Percebo que nesse exercício que eu apresentei para vocês, seja o exercício totalmente submerso, com as mãos para frente, com ou sem material flutuante, ou esse exercício com a mão na coxa, a criança vai ter que executar algum tipo de padrão de respiração. E a gente vai chamar esse padrão de respiração geral, porque a respiração específica do nado de peito realmente, ela vai exigir algumas características que aqui nesse momento a criança não consegue fazer. E como a criança está aprendendo o nado por partes, a gente vai permitir que ela faça uma respiração geral. O que seria essa respiração geral? A criança pode fazer 2, 3, 4 ciclos de movimento de pernada, colocar os pés no chão, respirar, descansar, depois voltar para a posição de nado. Ou então, se ela estiver um pouquinho mais avançada, ela pode fazer os exercícios de pernada com as mãos para frente, por exemplo. Ela está com o rosto dentro da água e toda vez que ela quiser respirar, ela vai olhar para frente, respira e depois volta com o rosto para dentro da água. Mais uma vez, mesmo olhando para frente, por que a respiração é geral? Porque a respiração do nado de peito não é feita com o corpo nessa posição. O corpo está muito mais alto na água e aqui a gente não consegue fazer isso porque não há ação dos braços, da braçada. A gente está preocupado só com a ação dos membros inferiores. Algumas outras alternativas para a gente poder ensinar a ação dos membros inferiores do nado de peito seria fazer a pernada na posição dorsal, com ou sem material flutuante, vai depender da característica do nadador, do nível dele. Mas por que essa pernada é interessante? Primeiro porque você muda o plano de execução do exercício, isso faz com que o indivíduo, a criança, tenha que repensar a sua posição corporal. E além disso, como eu falei para vocês, a flexão do joelho não tem que ser excessiva. Se durante a execução da pernada houver muita flexão do joelho, o joelho vai sair da água e a criança consegue observar isso. Tá bom? Utilizando mais ou menos a mesma lógica que a gente falou da pernada do nado de costas. A gente utilizar a prancha segurando aqui em cima do joelho. Se a criança estiver pedalando, o joelho vai ficar batendo na prancha e ela vai se autocorrigir, ela vai perceber que está errado. Aqui no nado de peito é a mesma coisa. A prancha pode estar em cima do joelho, em cima da coxa, ou mesmo que você utilize a prancha abraçada no peito, fica muito mais fácil da criança perceber essa saída do joelho da água. De qualquer maneira, pode ser que a criança, mesmo assim, com essa ideia de fazer um movimento submerso, com esses exercícios, mesmo às vezes que ela tenha passado pela adaptação meio aquático, pode ser que ela não consiga fazer o movimento da pernada da maneira que você considera adequada. E pode ser que um outro tipo de intervenção dentro ou fora da água seja interessante.
eu considero que não é importante, ou a gente não deveria começar com esse tipo de intervenção. A gente deveria oferecer o movimento, tentar deixar que as crianças repitam o movimento, você dá informações orais, informações gestuais, sinestésicas, para que ela consiga se corrigir. Caso isso não aconteça, a gente pode utilizar essas metodologias também. Que quais são basicamente? De você marcar algumas posições da pernada. Você pode estar segurando os pés do aluno, né, e marcando algumas posições. Você pode estar fazendo isso em duplas, né, um colega ajudando o outro, para que ele visualize o que ele está fazendo e ele, vamos dizer, memorize esses pontos para que depois ele consiga entender como é que é o movimento da pernada. Então, nos exemplos que tem para vocês aí, a gente poderia deixar o aluno sentado fora da piscina. Mais uma vez, eu vou ter que colocar, o ideal seria que esse aluno estivesse mais próximo da borda possível, né, para que ele não tivesse com a coxa toda apoiada. De qualquer maneira, a intenção ele vai ficar com os pés para frente, ele dobra o joelho, não vou conseguir fazer isso com meus braços, ele dobra o joelho, ele coloca o pé para fora e depois ele chuta para o lado, né? Então imagina que eu estou sentado na borda, o professor está me orientando, dobra o joelho, põe o pé para fora, chuta, e à medida que ele vai falando o que eu tenho que fazer, eu estou olhando, eu estou colocando meu pé para fora, caramba, não estou colocando o pé para fora, um está para fora, outro está para dentro. O professor pode ir lá girar o pé do aluno se for necessário, girar mais um pouquinho, e depois ele vai entender que o chute é para a lateral e não diretamente para trás. A gente pode fazer isso também na posição ventral, segurando no material, num corrimão, segurando na prancha, e o professor segura a pernada do aluno e ele se empurra, né? Faz um ciclo de pernada, desliza, o professor vai atrás dele, faz o movimento de novo junto dele, tá bom? De qualquer maneira, pode ser que seja importante a gente tirar esse aluno da piscina, e ele vai ficar deitado num colchonete, vai ficar deitado na borda, e a gente vai marcar essas posições. Mais uma vez aqui, a intenção não é reproduzir exatamente o movimento dentro da água, a intenção não é essa. A intenção é ele perceber os momentos chaves da pernada, se possível que ele consiga visualizar o que ele está fazendo, para depois ele fazer o movimento e ele ter essa memória do que ele executou. Esse exercício aí do lado direito, com o giz, ele é bem interessante. O nadador vai ficar sentado, né, com o calcanhar apoiado no chão, e ele vai fazer o movimento de dobrar o joelho, botar os pés para fora e chutar. E você pode fazer um desenho, né, como se fosse ali um pontilhado, para que ele consiga passar o calcanhar nesses pontos que você considerou importante. De qualquer maneira, depois disso tudo, é importante que ele vá para dentro da água e repita esse movimento. Se a gente for pensar em alguns equipamentos, apesar de não ser tão comum, existe uma nadadeira, né, um pé de pato que é específico para o nado de peito, porque não é a mesma nadadeira que a gente tem para os nados de crawl, de costas e de borboleta. Como a parte dos pés que toca na água ela é diferente, a gente precisa de uma nadadeira diferente. Então não dá para poder ensinar a pernada do nado de peito com a mesma nadadeira que a gente utiliza para o crawl, para o costas e para o borboleta. Esse outro equipamento tem um elástico que a gente coloca entre os joelhos do nadador, porque há uma tendência de alguns nadadores, ao invés de só flexionar o joelho, eles flexionam o joelho e separam o joelho demais, que é o que acontece nessa imagem. Se o joelho estiver nessa posição, a criança não consegue depois inverter a posição de aproximar o joelho e colocar o pé para fora. Então a gente pode colocar o elástico para que ela perceba essa limitação do movimento, ou até mesmo um pull buoy, uma prancha entre as pernas, para forçar essa criança a estar com os joelhos, com a coxa mais próxima uma da outra. A tendência é que depois que a gente tirar esse equipamento, ela fique dentro da proposta, né, do meio termo. Ela tinha um erro excessivo, tinha um movimento excessivo, você oferece um movimento excessivo para o lado oposto, e depois a tendência é que ela fique no meio. E o interessante também destacar é que muitas vezes você fala para ela: pô, ô Pedro, você está separando o joelho demais. Ele: não, professor, né, já entendeu conceitualmente, estou fazendo isso que o senhor ensinou. Não, Pedro, na hora que você nada, você faz isso. Então você oferece o exercício extremo, que não é separar o joelho hora nenhuma, e há uma tendência que ele fique no meio termo. E a gente fala agora sobre a braçada. O que eu já destaquei para vocês sobre a braçada no nado de peito é que, diferente dos outros nados competitivos, a braçada ela é menos propulsiva, né? Ela tem menos ação propulsiva do que a gente pode ter com a execução correta da pernada, com a execução dos membros inferiores. Se a gente for pensar então em fases, a gente tem um momento que os dois braços estão voltados, apontados para frente, a gente tem um afastamento lateral das mãos, a gente aproxima os dois braços e depois joga os dois braços para frente novamente. Se a gente fosse resumir isso
Isso aqui é o que a literatura traz pra gente, tá bom? Mas eu acho que no nosso dia a dia, para poder ficar mais fácil da gente entender, da gente ensinar e pra gente passar esse conhecimento para os nossos alunos, a gente vai pensar no seguinte: eu tenho que fazer um movimento para fora, um movimento para dentro e um movimento para frente. A gente tem que entender agora o que é esse para fora, para dentro e para frente. As duas mãos começam apontadas para frente, geralmente com a palma da mão apontada para baixo. Mais uma vez, por que as mãos estão unidas? Porque eu quero diminuir a resistência frontal. Por que cotovelo estendido? Quero diminuir a resistência frontal. Flexionei o cotovelo, separei as mãos, levantei a cabeça. Tudo isso aumenta a resistência frontal. Estou com as duas mãos para frente, eu tenho que fazer esse afastamento lateral das minhas mãos. O quanto, Guilherme? Geralmente um pouco mais aberto do que o ombro. Quando eu faço esse afastamento lateral das mãos, percebo que a palma da minha mão está voltada para baixo e agora eu vou voltar a palma da minha mão levemente para fora. Por quê? Porque isso vai criar a resistência da minha mão com a água, isso vai facilitar a subida, já vai gerar uma subida, uma resistência da minha mão com a água, vai gerar uma subida do meu corpo, que é justamente o que eu quero que aconteça, porque, como eu falei para vocês, a respiração é parte integrante do nado. Então afastei as minhas mãos um pouquinho mais do que os meus ombros. Aqui eu tenho que apontar minha mão para trás. Aqui é um momento de agarre, né? Um momento de apoio do nado de peito. Como eu falei para vocês no nado de crawl de costas, mais uma vez fazendo sempre essas associações entre os nados para poder facilitar a memorização de vocês, né? Alguns desses tópicos têm que ser memorizados, não tem jeito. É lógico que depois isso passa a ser entendido pela repetição, pela visualização das imagens, dos vídeos. A gente tem que memorizar, não tem jeito. Então, a ação propulsiva dos braços só acontece quando a palma da mão fica voltada para trás. Tá? Afinal de contas, eu quero ir para frente. Qualquer movimento que eu faça em outro sentido pode até ser interessante, como é o caso do afastamento lateral das mãos, mas não é uma ação propulsiva. Então, separei as mãos. Quando eu apontar as minhas mãos para trás, a ação do braço começa a ser propulsiva. Como eu também já falei para vocês, a braçada é muito mais estreita, ela é mais curta. O que basicamente a gente tem que fazer aqui? Fiz para fora, agora eu vou aproximar o cotovelo na frente do meu peito, abaixo do meu queixo. Isso aqui já é minha ação propulsiva. Eu estou com o corpo bem próximo da horizontal da água. Quando eu conseguir juntar o cotovelo, porque o cotovelo está mais alto, eu vou empurrar a água para baixo e automaticamente a tendência do meu tronco subir. É lógico que nas crianças, no iniciante, eles vão fazer esse movimento, mas como a percepção do movimento na água ainda não está adequada, a tendência é que eles juntem o cotovelo e o corpo não suba muito. Mas aí com a repetição, com a melhora da execução da braçada, a tendência é que isso aconteça. Como o corpo então vai subir, a tendência é que o seu rosto já fique fora da água e você não precise mais ficar olhando para frente, para baixo, como você fazia no que a gente chamou de respiração geral. Então o próximo tópico, um dos próximos que nós veremos, é a respiração específica. Então percebam que a ação da braçada já contribui com essa respiração. E depois as duas mãos são voltadas para frente novamente. Como é que pode ser feita essa recuperação? Basicamente de três maneiras. Estou aqui, palma da mão para trás, juntei os dois cotovelos. Eu posso fazer com a palma da mão voltada para cima, como se estivesse lendo um livro. Eu posso fazer com as duas mãos unidas, como se eu estivesse rezando, ou mesmo com as duas mãos para baixo, como se fosse um animal, né, fazendo um ataque. Mas sinceramente, pessoal, geralmente isso a gente não ensina. Esse é um movimento muito natural e a tendência do nadador assumir um desses posicionamentos. Eu só estou passando para vocês para que vocês entendam o que a literatura passa para a gente. O que talvez seja errado? O nadador assumir um posicionamento das mãos que desequilibra o corpo dele dentro da água. Então não faz muita importância a posição que as mãos estão, desde que ele consiga depois jogar a mão para frente bem rapidamente, porque esse movimento tem que ser rápido e esse movimento tem que ser muito rápido. Como essa ação aqui já não é propulsiva e você não pode fazer a pernada enquanto seu corpo estiver em cima, o ideal seria que depois que as mãos chegam aqui, o nadador jogasse as mãos, fizesse essa recuperação das mãos para frente o mais breve possível, porque só depois que as mãos chegam na frente que a pernada será realizada. Nesse vídeo, vai perceber que o nadador traz o braço mais aqui na lateral do corpo. Esse seria o limite máximo permitido, porque se você passa com a mão daqui, da linha do seu tronco, depois para você jogar as mãos para frente novamente, você vai ter muita resistência frontal. Existe até um educativo, que é o nadador colocar um macarrão entre os braços, né, nesse sentido horizontal, transversal ao corpo do nadador, e ele faz a braçada, ele não consegue passar dessa linha,
porque o próprio macarrão impede. Percebam mais uma vez, apesar de não ser a intenção desse vídeo, que a pernada só é feita depois que as mãos chegam lá na frente. Então, se a gente fosse pensar nessas fases, então, esse momento do deslize, as mãos sobrepostas, a cabeça escondida ali, né, os braços pressionando a orelha, a cabeça escondida para poder diminuir a resistência frontal e haver esse deslocamento. A próxima ação que a gente vai fazer é esse afastamento lateral das mãos, palma das mãos levemente voltadas para fora. Aqui, em função dessa interação das mãos com a água, já há uma leve tendência do corpo começar a subir. Esse afastamento das mãos, o quanto que isso deve ser feito, a referência que eu dei para vocês foi a abertura um pouco maior do que os ombros, mas mais uma vez isso é uma referência, há uma variação entre os nadadores. O que seria completamente errado? Uma abraçada extremamente curta ou uma abraçada extremamente ampla. Aí não tem nada a ver. Então qualquer ação dentro desse intervalo aqui, a gente vai considerar como adequada. Mais uma vez, a intenção é juntar o cotovelo, né, na lateral do tronco ou na frente do tronco. Essa ação de empurrar a água para baixo e aproximar o cotovelo vai fazer com que o corpo do nadador suba, que é o que a gente está vendo aqui, e aconteça essa respiração. Então, já adiantando um pouquinho para vocês, bacana a gente perceber que apesar dela estar fazendo a ação propulsiva da braçada, né, ela está juntando esse cotovelo, ela não está olhando para frente, ela não faz flexão e extensão de pescoço, ela está com a cabeça no prolongamento do tronco, o tronco sobe e desce, mas ela fica com a cabeça numa posição fixa. E a mesma coisa que a gente vê aqui depois no momento da recuperação, que é esse lançamento dos braços novamente para frente, a cabeça está no prolongamento do tronco, é como se ele desse uma cabeçada na água agora, e aqui é a mesma coisa, só para a gente perceber essa ação de jogar os braços para frente. Tem alguns nadadores com o braço mais para frente, tá? Outros com o braço mais na lateral do corpo. De qualquer maneira, é importante a gente perceber que eles estão com o corpo bem jogado para frente, né? Bem afunilado, e tem essa força, essa intenção de jogar o corpo para frente, para poder tentar gerar o máximo possível de propulsão. Se a gente fosse comparar a posição do corpo do nado de peito com a do crawl e do costas que a gente já viu, do nado de crawl e costas a gente tem esse rolamento, né, essa oscilação que a gente chamou no eixo longitudinal. No nado de crawl ela ajuda a diminuir a resistência frontal, ajuda no processo de respiração, ajuda a aumentar o comprimento da braçada. No nado de costas basicamente é a mesma coisa, né, com exceção da respiração. Por outro lado, no nado de peito a gente não tem esse rolamento no eixo longitudinal. Então a gente tem que olhar o nadador na posição lateral, né, num plano sagital, e a gente vai perceber que tem essa elevação e esse abaixamento do corpo, no peito e no borboleta, tá bom? Então os membros superiores, a cabeça ela sobe e os membros inferiores abaixam. Isso é um processo natural do nado. No borboleta sobe um pouquinho menos, mas também tem essa oscilação. Legal, Guilherme, como é que a gente vai ensinar essa abraçada de peito para os nossos nadadores? Um exercício que eu gosto bastante para poder começar a ensinar a abraçada é a criança fazer a pernada do nado de crawl, porque para ela já é mais comum, e ela toda vez que for respirar, ela vai estar com as mãos sobrepostas, ela vai afastar um pouquinho as mãos e vai bater palma para poder respirar, depois volta com o rosto para dentro da água novamente. Percebam então, pessoal, que é um exercício que pode até ser utilizado para poder ensinar, ou pode ser ensinado junto com o ensino da pernada do nado de crawl. A gente está ensinando já um fundamento do nado de peito, porque geralmente a gente fraciona esse processo de ensino, mas eu posso estar ensinando algumas coisas de alguns nados em associação com outros nados. A gente já tinha falado da pernada dos nados de crawl e costas serem ensinados ao mesmo tempo. Agora estou falando já da introdução da abraçada do nado de peito junto com a pernada do nado de crawl, então isso pode ser feito. Então posso começar com a pernada do nado de crawl, porque é uma pernada que o nadador está acostumado, tem mais propulsão, mais equilíbrio dentro da água. Mas nada me impede também que eu utilize, lógico, a pernada do próprio nado, porque afinal de contas a gente está ensinando a abraçada depois do ensino da pernada. Para que não fique um nado contínuo e seja um exercício de coordenação braço e perna, eu posso estar dando um intervalo maior da quantidade de braçadas para a quantidade de pernadas. Então a criança, no nadador, ele pode fazer 2 ou 3 pernadas de peito para uma braçada. No início pode ser curtinha, né, mais punho, para que ele entenda o que tem que ser feito, mesmo que ele ainda faça muita flexão e extensão de pescoço, e depois ele vai começar a fazer uma braçada cada vez maior. Da mesma maneira, se por algum motivo isso não acontecer de forma natural com as crianças, a gente pode auxiliá-los a fazer esse movimento, né, para que ele visualize, cotovelo elevado, aproximar o cotovelo. A gente pode fazer isso junto deles, um aluno olhando o outro. E a gente pode pedir também que eles façam isso andando pela piscina.
se a piscina for rasa, e seria o ideal para o processo de aprendizagem, não por segurança, porque permite que a gente faça exercícios mais interessantes. A gente pode pedir que essa criança ande pela piscina, fazendo abraçado do nado de peito, mesmo que esteja com o rosto fora da água, e depois, com progressão, ao mesmo tempo, que ela vá andando também com o rosto dentro da água e ela faça abraçada só nos momentos da respiração. Então a criança pode estar lá com as duas mãos para frente, o rosto dentro da água, ela vai andando pela piscina e pensando para fora, para dentro, respirou, para frente. Vai andando, quer respirar de novo, para fora, para dentro e para frente. Aí você pode padronizar a quantidade de respirações, depende do tamanho da piscina. Eu quero que vocês façam pelo menos 3 respirações, quero que vocês façam 5, quero que façam uma respiração, uma abraçada com uma respiração, né? Porque o foco está na abraçada. A cada 3 segundos, tanto faz, tá bom? Esse exercício já tinha passado aí a ideia dele para vocês, de fazer utilizando um macarrão. A gente pode utilizar a raia com o mesmo sentido. Há uma tendência dos nadadores fazerem a abraçada do peito, ao invés de juntar o cotovelo aqui, de querer empurrar a mão para trás, porque é um movimento que eles estão acostumados a fazer, principalmente no nado de crawl. E a abraçada se torna mais propulsiva, né? Aqui, bem ou mal, você está interrompendo a abraçada no meio do caminho. E a parte mais propulsiva da abraçada é justamente daqui para trás. E você interrompe. O nadador, percebendo isso, a criança, ele quer fazer um movimento que é mais interessante, tanto para ele ir para frente quanto ele ir para cima. Então você está criando uma limitação. Isso pode ser feito aí com o macarrão, pode ser feito com a raia utilizada como referência, ou mesmo fora da piscina. As crianças estão deitadas lá na borda da piscina, a borda fica na direção aqui da axila dos nadadores, eles vão fazer o movimento e não vão conseguir dar essa cotovelada para trás porque a borda limita a ação do movimento. Nesse vídeo do nado de peito, a gente vai falar sobre um dos fundamentos que eu acho mais importantes para os nadadores aprendizes. Para a natação competitiva nem se fala, mas mais uma vez o nosso foco é na aprendizagem, que é o processo de coordenação braço e perna, e depois da coordenação braço e perna e respiração. Por quê, pessoal? Porque os nados de peito e de borboleta são dois nados muito rítmicos. Como são nados descontínuos, há uma tendência de se haver grande dispêndio de energia para pouco deslocamento. Então, essa capacidade de manutenção do ritmo de nado é muito importante para que o nado seja mais eficiente, para que você mantenha a capacidade de propulsão. É muito comum que a criança traga para a aprendizagem do nado de peito aquele padrão de coordenação, aquele ritmo que ele tinha aprendido para os nados de crawl e de costas, que são nados alternados e, por causa disso, contínuos. Então, a criança entender que aqui há um ritmo diferente de nado é muito importante. O que a gente vai ter que discutir aqui? O padrão de coordenação de braço e perna é, para cada ciclo de braço, é feito um ciclo de pernada. E por que é importante falar que para cada ciclo de braço há um ciclo de perna e não ao contrário? Porque é o braço que começa o movimento. Então, para cada processo de braço, respira, depois se faz uma pernada. Então, eu não posso fazer para cada ciclo de braço 6 pernadas, como se fazia no nado de crawl, como se propõe para o nado de crawl. Não posso fazer também um ciclo para cada 6 tempos de perna, como se propõe para o nado de costas. Aqui, para cada ciclo de braço, eu tenho um ciclo de perna. Então o ritmo é sempre braço, perna, braço, perna. E é muito importante que depois que houver essa pernada, como eu falei para vocês, haja um momento, um tempo onde teoricamente os braços ficam parados para que esse momento propulsivo da pernada seja valorizado. É lógico que esse padrão, esse ritmo de coordenação de braço e perna vai depender também da distância competitiva que a gente está falando. Para competições internacionais, nós temos as distâncias de 50, 100 e 200, apesar de só os 100 e os 200 metros serem distâncias olímpicas. Nas distâncias mais curtas, 50 metros e 100, há uma tendência do movimento do nado ser muito mais brusco e muito mais acelerado do que a gente teria num nado de uma distância de 200 metros. De qualquer maneira, a gente consegue perceber essa ação do braço ser sempre antecipado à ação das pernas. Então o ritmo é braço, já antecipando a coordenação braço, perna, respiração, né? Braço, respira, perna e desliza. Braço, respira, perna e desliza. Para a gente poder ensinar esse ritmo para os nossos nadadores, primeiro ele tem que conceitualmente entender que existe esse ritmo. Ele tem que entender também que a ação dos braços é realizada sempre antes da ação das pernas. E depois que o braço chega na frente, ele tem que ficar um tempo. Como é que eu vou garantir esse tempo para os nossos nadadores? Eu posso sugerir um tempo qualquer, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos.
Eu posso, para poder entender esse ritmo também de nado, sugerir que para cada 2 pernadas ele faça um ciclo completo de nado. Então ele pode ficar com as 2 mãos para frente, faz perna, perna, braço e perna. Perna, perna, braço e perna. Sempre que chega nesse perna, ele tem que ficar com as 2 mãos paradas para frente e deslizar. Por quê? Porque a pernada só deveria ser realizada depois que o corpo se encontra numa posição ideal. Se essa ação propulsiva, mais uma vez, for realizada no momento inadequado ou com o corpo numa posição inadequada, a tendência é que ela prejudique mais do que ajuda. O que é muito comum das crianças fazerem? Braço, respira, aí fica respirando aqui, porque afinal de contas é o momento mais confortável do nado, faz a pernada com o corpo ainda alto, com o corpo no meio do caminho, tá certo? Então aquela ação propulsiva que a criança gerou, que poderia jogá-la muito para frente, vai fazer com que o deslocamento seja mais lento, e você então está com um nado descoordenado. Então a gente vai ter essa ideia de coordenação quando a pernada for realizada depois da braçada e a pernada for realizada com o corpo numa posição considerada adequada. Nessa imagem a gente vê que os braços estão quase sendo estendidos por completo, a nadadora está finalizando o momento da recuperação do braço e a gente tem a pernada ainda não realizando a ação propulsiva, não realizando a sua ação mais forte, propulsiva. Ela está fazendo essa recuperação da perna, que é a flexão do joelho, para só depois fazer esse chute. Então o tempo de realização de braço e de perna são diferentes. Então, mais uma vez, essa é a importância da posição hidrodinâmica. Os pés chegaram lá no final a essa posição de alongamento para poder realizar o máximo de deslize possível. Então, qualquer tipo de educativo que ofereça esse processo de coordenação de ritmo de braço e perna vai ser importante para os nossos nadadores, vai ser importante para os nossos aprendizes. Eu quero lembrar vocês que a gente já falou sobre os exercícios e sobre o ensino da pernada, já falamos sobre a braçada do nado de peito e também sobre a coordenação braço e perna no nado de peito. A partir disso, então, chegou no momento que a gente vai ensinar a respiração específica. Todos os exercícios que nós propusemos anteriormente, a gente fez dentro de um padrão que eu chamei para vocês de respiração geral. Por quê? Porque aqueles exercícios de pernada, exercícios de braçada ou mesmo os exercícios de coordenação braço e perna, a maior parte deles os alunos poderiam fazer colocando ou os pés no chão ou fazendo flexão e extensão de pescoço. Mas a gente precisa entender que a respiração específica ela segue um novo padrão. A gente precisa então nesse momento romper com essa respiração que a gente está chamando de respiração geral e começar a executar um padrão de movimento de respiração onde depois que o nadador junta os braços para poder fazer a fase propulsiva dos braços, ele não vai ficar olhando para frente, depois olhando para baixo novamente. Ele vai ficar o tempo inteiro com a cabeça numa posição fixa e apesar de fazer a elevação e depois a descida do tronco, a cabeça dele fica mais ou menos parada, né, no prolongamento do tronco. Porque ter esse momento é importante, porque naturalmente, como eu falei para vocês, em função dos fundamentos técnicos que essa criança, que esse jovem aprendeu antes, ele fazia um movimento de respiração que a gente não considera como adequado. Guilherme, como é que eu vou ensinar essa respiração específica? Basicamente a partir de todos os exercícios que vocês propuseram antes. Só que agora o foco da observação é diferente. E por que esse momento vai ser interessante? Porque ele vai sedimentar os exercícios de pernada do nado de peito, ele vai também sedimentar, né, aprimorar a execução da braçada para que ele consiga fazer esse padrão de respiração que a gente está chamando de respiração específica. Então eu destaco para vocês mais uma vez que a principal diferença agora e no próximo vídeo que eu vou gravar para vocês, que é sobre a coordenação de braço, perna e respiração, o foco é naquilo que você está ensinando. Não faz sentido você desde o início querer ensinar tudo ao mesmo tempo. Os movimentos dos nados são complexos e a tendência é que isso não dê muito certo, ainda mais se a gente estiver pensando nas crianças. Então a gente pode, mesmo que esteja realizando o nado completo, mesmo que a criança não saiba exatamente o que aquilo é o nado completo, a gente pode estar com focos de observação, focos de aprendizagem completamente diferentes. O foco passou pela pernada, depois chegamos na braçada, na coordenação do nado, onde ele já fazia uma respiração que a gente chamou de respiração geral, e agora ele pode voltar nesses educativos e fazer o que a gente chama de respiração específica. Nesse vídeo agora, eu vou falar sobre a coordenação braço-perna e respiração específica. Tenham sempre em mente essa sequência, essa progressão pedagógica que eu sugiro para vocês, que começa lá com a pernada, passa pela braçada, pela respiração específica e depois pela coordenação do braço e perna da respiração, que você pode seguir essa proposta para todos os nados e com certeza vai te ajudar na hora de programar o ensino dos nados para os seus alunos.
O nosso foco agora então é a respiração específica. Guilherme, o que vai diferenciar esse conteúdo agora, que é a coordenação braço, perna e respiração específica, do anterior que a gente falava só sobre a respiração específica? Quando eu falei para vocês sobre a coordenação de braço e perna no nado de peito, eu disse que um dos conteúdos mais importantes e talvez o mais difícil da gente ensinar aos nossos alunos é o ritmo de nado, é realmente esse padrão de coordenação. Não basta só dizer que a coordenação significa para cada ciclo de braço eu tenho que fazer um ciclo de perna, porque existe um momento ideal para que esse ciclo de braço e perna sejam realizados, existe um intervalo ideal que a gente considera o ritmo ideal de nado. Para o tópico anterior, para o vídeo anterior, que era só entender a respiração específica, o aluno ele vai tentar realizar essa respiração com o rosto voltado para baixo, mas não necessariamente você estava preocupado com o tempo de execução desses movimentos. Agora a preocupação passa a ser outra. A gente quer que o tempo, que a coordenação, que o ritmo de braço, perna e respiração específica exista dentro do modelo que a gente considera como mais adequado. Por mais que a respiração ela faça parte da execução do braço, né? E a gente poderia pensar só na execução ou na coordenação do braço com a respiração, se o nadador aprendiz não entender que esse momento da respiração tem que acompanhar o movimento do braço, senão ele trava o movimento do braço e automaticamente ele trava o movimento da perna, a tendência é que ele continue parando aqui em cima para poder respirar, e a ideia é que esse movimento seja, depois de iniciado, contínuo e depois acelerado. A tendência, mais uma vez, é que as crianças façam um abraçado no nado de peito e elas parem aqui para poder ficar respirando. Então está errado, mesmo que ela olhe para frente, que é errado, ou olhe para baixo, que a gente considerou como certo. Se ela fica muito tempo nessa posição, o ritmo do nado está errado e é isso que a gente quer construir agora. Percebam que há um padrão, há um ritmo de execução da abraçada que não é atrasada pela execução da respiração. Então o ritmo é braço, respira e perna, braço, respira e perna, braço, respira e perna. Essa é a ordem do nado. E para a gente poder impor esse tempo, esse ritmo aos nossos nadadores, depois de cada sequência dessa de braço, respira e perna, a gente pode indicar tempos diferentes de pausa. Então, que exercício eu vou propor? Mais uma vez, os mesmos exercícios anteriores, só que agora o meu foco de observação é diferente. Eu estou preocupado se o ritmo que eu considero como mais adequado, de braço, respira e perna, se essa parada na frente que eu vou estar impondo por tempos de 3, 4, 5 segundos, depende do nadador, está acontecendo. Mais uma vez, percebam que ao longo dos vídeos, e automaticamente a gente está falando sobre esses fundamentos técnicos do ensino da natação, aqui especificamente sobre o nado de peito, a gente está construindo o nado completo, que foi o que aconteceu agora. A gente partiu dos movimentos isolados de pernada, depois de braçada, a gente chegou no nado completo. Aí é interessante destacar que por mais que o aluno tenha chegado nesse momento, possivelmente ainda existirão correções necessárias para a pernada, para a braçada, porque uma coisa é fazer a pernada isoladamente, outra coisa é fazer a pernada dentro desse ritmo que a gente considera como o ritmo mais adequado. E mais uma vez, pessoal, não estou falando sobre treinamento, não estou falando sobre aperfeiçoamento, eu estou falando sobre aprendizagem da natação. O treinamento voltado para a competição, ele basicamente vai estar preocupado com o condicionamento físico, ou seja, a repetição dessa sequência de movimentos dentro de um padrão mais eficiente possível e durante um tempo determinado. Primeiro a gente faz a aprendizagem, depois a gente faz o condicionamento físico. A gente agora vai falar sobre a saída de bloco e a Filipina. Mais uma vez eu trago para vocês aquela discussão que muitos professores dentro do processo de aprendizagem não ensinam saída, Filipina, virada e chegada para o nado de peito, porque consideram que isso só é importante para os nadadores competitivos. E por favor, pessoal, isso é um erro, isso é parte do nado e em função disso deveria ser ensinado também. Mais uma vez eu falei para vocês que muitos desses fundamentos eles se repetem. Então, por exemplo, a essência da série de bloco para o nado de peito é a mesma que a gente viu para o nado de crawl. E será a mesma que nós discutiremos para o nado de borboleta. Então não tem por que não ensinar. O que vai diferenciar basicamente dentro dessa proposta de série de bloco e Filipina é a ação da Filipina que só é executada para o nado de peito, que não acontece para nenhum dos outros 3 nados. Mas se a gente for pensar na ação de saída de bloco, de posicionamento do bloco, todo esse processo é o mesmo. E se a criança teve essa possibilidade de aprender no nado de crawl, na verdade ela está aprendendo isso
para os outros 3 nados que fazem a saída de fora da água. Em função disso, então, a gente vai se deter principalmente na discussão sobre o que é a Filipina. A Filipina ela pode ser executada, ou deve, na verdade, depois da saída e depois de cada uma das viradas. Ela é um movimento muito interessante na natação competitiva, porque ela permite que o nadador ganhe uma distância muito grande no início da prova, no início das viradas. Para a criança, para o jovem em processo de aprendizagem, apesar de ser um conteúdo importante de ensinar, a gente precisa ter em mente que é um conteúdo difícil de ser realizado dentro de uma série de treinamento ou numa sessão de competição, um momento de competição. Por quê? Porque é um momento que o nadador fica sem respirar e há uma tendência que ele saia debaixo da água com falta de ar. Isso causa um grande desconforto. Então a minha sugestão, mais uma vez, é que vocês tenham em mente que essas crianças, que esses nadadores estão em processo de aprendizagem. Então a gente deveria limitar a distância total que eles vão nadar sem interrupção, que ele nade um volume grande, que você acha que isso é importante, mas que ele nade com pausas entre cada série. E aos poucos ele vai fazendo séries maiores, nadando cada vez mais contínuo, tá bom? O que é essa Filipina? A Filipina consiste num deslize, seguido de uma abraçada submersa, uma pernada de peito, a recuperação desse braço para ele voltar para frente do corpo do nadador e um seguido deslize. O que acontece? Originalmente, durante a Filipina, os nadadores não poderiam executar nenhum movimento no plano vertical, para cima e para baixo. Só que isso passou a ser tão comum que hoje em dia, resumidamente, pela regra, os nadadores podem executar um movimento ondulatório durante a Filipina. Tem alguns nadadores que entram na água e já fazem esse movimento ondulatório. Tem outros nadadores que fazem um movimento ondulatório junto com a ação da abraçada que está debaixo da água. Então isso hoje em dia é liberado pela regra. A gente vai entender a abraçada da Filipina como se fosse a abraçada do nado borboleta. Então o nadador fez a série de bloco depois de uma virada, ele está lá com as 2 mãos para frente. Imagina que eu estou com a cabeça aqui entre os meus braços. Ele vai fazer uma abraçada de borboleta, que é basicamente, eu vou afastar as mãos, que é a mesma coisa do nado de peito, então afastamento lateral, vou trazer a mão para dentro, só que aqui ao invés de juntar o cotovelo, eu vou levar as mãos lá para trás. Essa é a abraçada de borboleta, só que eu não estou na superfície, eu estou totalmente submerso. Depois que as minhas mãos chegaram lá atrás, eu tenho que voltar com as mãos para frente. Como é que o nadador pode fazer isso? Ele pode cortar a água com a mão aqui pela lateral do corpo, ele pode trazer a mão bem próxima do corpo. O importante é que ele volte com as mãos para essa posição original e ele faça isso diminuindo o máximo possível essa resistência frontal que a água vai gerar. Quando as mãos chegam na frente novamente, ele faz a primeira, faz a única pernada de peito que ele pode fazer na Filipina nesse movimento submerso. Importante destacar, depois que ele faz esse movimento de braço, retorno do braço e a pernada do nado de peito, a próxima abraçada, que já é a abraçada do nado de peito, ele obrigatoriamente tem que tirar o rosto da água. Se o nadador não fizer isso, ele é desclassificado. E mais uma vez aquela ideia de que só é interessante executar a pernada de peito depois que as mãos estão quase ou lá na frente. Não faz sentido você executar a pernada de peito com o braço no meio do caminho, porque você vai gerar propulsão com o corpo numa posição não adequada e isso vai fazer com que você se freie. Então, se a gente for pensar na saída de bloco, os nadadores estão com as mãos sobrepostas à frente, tem esse afastamento lateral das mãos, como se fosse abraçado do nado de borboleta ou abraçado do nado de peito, só que a diferença é que a gente vai trazer os braços na frente do corpo, depois vai jogar essas mãos lá para trás. Imagina que eu estou na horizontal, tá certo? Esse movimento aqui consiste então na recuperação do braço. Tem nadador, como eu falei para vocês, que recuperam o braço, os 2 braços pela lateral do corpo, tem nadador que arrasta o corpo, as mãos próximas ao corpo. O mais importante é diminuir essa resistência frontal. No final dessa ação dos braços, os braços vão estar na posição original. O ideal aí seria que as mãos estivessem sobrepostas. E seguido a isso, tem uma pernada. Como é que a gente pode ensinar essa Filipina? Aqui o foco é na saída de bloco, mas mais uma vez, a Filipina ela vai acontecer na saída de bloco e depois de cada virada. Eu vou ensinar a Filipina por meio de qualquer atividade na qual eu proponha algum tipo de deslize e a Filipina. Isso pode ser empurrando a borda, saída debaixo da água, pode ser saída por cima. Eu posso, depois como nós veremos na virada, ir nadando na direção da borda e fazer a virada e depois executar a Filipina. Eu posso fazer uma Filipina, posso fazer 2 Filipinas, 3. Eu posso repetir esse movimento 3, 4 vezes debaixo da água. Isso vai depender de quem a gente está ensinando, lógico,
depois pedir que esse nadador saia para a superfície, saia para o nado. Eu posso pedir que eles executem esse movimento no próprio comprimento da piscina e colocam lá uma referência, um macarrão, ou então material no fundo da piscina. Se a sua piscina tiver raios, você pode pedir que eles executem o movimento na lateral da piscina, né, de uma lateral a outra, vão empurrar a borda, deixa o corpo deslizar, mão para fora, mão na coxa, deixa o corpo deslizar, traz a mão para frente, para eles tentarem alcançar a maior distância possível. Então esses exercícios que nós propusemos aqui agora, eles serão úteis tanto para a série de bloco quanto para a virada. Pois bem, pessoal, chegou o momento da nossa revisão, a revisão do nosso nado de peito. Para poder relembrar vocês, o nado de peito é um nado ventral, é um nado simultâneo simétrico, lembrando que o simétrico é entre aspas, e em função de ser simultâneo, ele tende a ter um deslocamento descontínuo. A associação que eu fiz para vocês é como se o crawl e o costas fossem o andar, que tem um deslocamento contínuo, e o peito e o borboleta é como se fossem você saltar para frente, né? Igual os passarinhos, eles saltam para frente para poder se deslocar. Então os movimentos são descontínuos. Os fundamentos técnicos são os mesmos em termos de ordem do que a gente viu para o crawl e para o costas. Então primeiro a gente falou sobre a pernada e a gente pensou basicamente nos 3 momentos. Dobra o joelho, pé para fora e depois chuta. Depois a gente falou sobre a braçada e a gente falou que o movimento da braçada a gente vai pensar em para fora, para dentro e para frente. Junto com esses exercícios que a gente vai propor, o aluno vai executar um tipo de padrão que a gente chamou de respiração geral. E a gente chega então no nosso terceiro fundamento, que é a respiração específica. Na respiração específica, o aluno tem que entender que ele deveria estar fazendo esse movimento da braçada e continuar olhando para baixo, a cabeça no prolongamento do tronco, não ele ficar olhando para frente. Depois a gente falou sobre a coordenação do braço e da perna, falamos que o nado de peito tem um tempo específico que a gente precisa respeitar, que a pernada ela só deveria ser feita depois que os braços chegaram lá na frente, e que o padrão de coordenação é, para cada ciclo de braço, eu faço um ciclo de perna. Depois a gente falou sobre a coordenação braço-perna e respiração específica. E a principal diferença aqui, que já é o nado completo, é a gente ter o foco no todo, já que anteriormente a gente estava com foco nas particularidades, para ver se o nado está acontecendo da maneira que a gente acha melhor. E mais uma vez destacando que o ponto mais importante, ou geralmente mais difícil aqui, é da coordenação do nado de peito. Para cada um desses momentos, vocês têm que ter em mente o que é movimento essencial. Percebam que hora nenhuma eu falei para vocês das particularidades, eu falei daquilo que é essencial, que todo nadador, seja ele uma criança, um aprendiz um pouquinho mais avançado, um cara no aperfeiçoamento ou mesmo um atleta, é o tipo de movimento que todos eles têm que realizar. É lógico que a partir das suas particularidades, o próprio nado também terá algumas particularidades, mas aquilo que é essencial a gente tem que observar em todos eles. Depois a gente fala sobre esses fundamentos, a gente falou também sobre os 3 últimos, que seriam a saída, a virada e a chegada. A saída a gente falou que tem muita semelhança com a saída do nado de crawl, no momento fora da água, porque depois que entra na água, o nadador vai realizar um movimento que a gente chamou de filipina, que ele consiste basicamente numa abraçada e numa pernada submersa. Junto com esse movimento, hoje em dia o nadador faz um movimento ondulatório, e só pode ser realizado um movimento ondulatório, e depois ele tem que sair para o nado. E esse movimento de filipina ele pode ser realizado depois da saída e depois de cada uma das viradas. Na virada eu falei para vocês que existe a obrigação do nadador chegar com as 2 mãos na borda ao mesmo tempo. Ele não pode chegar com uma das mãos e depois a outra. E a ideia é que ele tem que fazer uma cotovelada e depois um soco para que as 2 mãos se encontrem do outro lado. Ao mesmo tempo que as mãos que estão para frente são direcionadas para o outro lado, as pernas que estavam lá para trás são direcionadas para a borda. Para que a gente possa ensinar isso tudo, a gente tem que ter em mente o que eu quero ensinar, que é o meu objetivo de ensino, as características do meu aluno e o momento que ele se encontra dentro do momento de aprendizagem. Se eu tenho isso em mente, se eu conheço aquilo que eu quero ensinar, propor exercícios de aprendizagem se torna muito fácil. Se você quer decorar exercícios e jogar esses exercícios de qualquer maneira para os seus alunos, a tendência é que isso não dê certo. Um grande abraço.